Então, pessoal, esse aqui é o trabalho da matéria de arquitetura de computadores. O nosso tema foi a arquitetura ARM. O trabalho foi desenvolvido por mim, Luan, e pelo Leonardo Mariani. O nosso trabalho é sobre a arquitetura ARM. Acho que a maioria tem bastante conhecimento da arquitetura em si, pelo fato de que temos até matéria que mexe diretamente com o ARM, que é a matéria de sistemas embarcados 2. Então vamos lá, as principais características dessa arquitetura. Acho que uma das mais relevantes são que a arquitetura é uma 32 bits load store. Load store, o que significa isso? Que ela nunca vai mexer com o dado direto na memória, ela sempre carrega um dado para o registrador e depois ela consegue fazer a operação com o dado. Então ela nunca acessa diretamente a memória, o dado na memória. Ela é uma arquitetura RISC e ela utiliza dois tipos de instruções, que são a instrução thumb e a instrução ARM. Depois a gente nos próximos slides a gente vai ver bem certinho a diferença entre elas. Então a arquitetura também tem 37 registradores de uso, e um deles é dedicado para o PC, que é o Program Counter, um dedicado para Current Program Status Registers, 5 deles são dedicados para Saved Program Status Registers, e 30 são General Purpose Registers, que podem ser utilizados com instrução ARM como com instrução thumb. Um dos grandes destaques dessa arquitetura são o baixíssimo consumo de energia. Tanto é que um dos grandes motivos que o pessoal anda usando ela é realmente isso, que ela não consome quase nada de energia. Ela é um consumo muito baixo mesmo de energia, comparado às outros chips e arquiteturas. E o pipeline da arquitetura ela pode variar de 3 a 15, dependendo do chip que está sendo utilizado. Então, agora a gente vai comentar um pouco sobre a história dela, né? O ARM inicialmente significou Acorn RISC Machine, né? E ela foi fundada em 1983. Principalmente, né, para fazer os coprocessadores do BBC Micro, né? Que era um controlador muito usado na época. Só que daí no final dos anos 80, duas empresas, a VLSI e a Apple, começaram a trabalhar junto com ela, né? Daí eles acabaram mudando esse significado para Advanced RISC Machine. O que vale a pena ressaltar também é que o número de transistores é muito menor do que os seus concorrentes, né? Depois a gente vai até passar esses números aí. Também vale ressaltar que a ARM não fabrica, né, os processadores. Ela sim faz o projeto e licencia os mesmos para as empresas, por exemplo, Texas Instruments, Samsung e NVIDIA, para que elas possam fabricar, né? E as arquiteturas que estão atualmente em uso, né, tanto a ARM V4 como a V5, V6 e V7, né, elas são bem comuns atualmente, né? E dentro da V7, que é uma bem usada, a gente tem a variação A, R e M. Como o Leonardo tinha comentado, a gente vai mostrar um pouco da diferença da quantidade de transistores. Aqui no ARM1, por exemplo, tem em torno de 25 mil transistores, enquanto o Intel, da mesma época, usava 275 mil transistores, então é uma diferença bem grande quanto a isso. Em curiosidades, o ARM foi em 1985, ele foi também, obviamente, uma arquitetura RISC e ele possui 5 camadas. Agora um pouco sobre as famílias ARM. Elas são bastantes, inclusive, porém a gente só deu destaque à última. Então, até a última foram passadas pela ARM7 Thumb, ARM9 Thumb, a ARM9E, a ARM10E, a ARM11, a ARM15, a Secret Core, que também foi bastante usada, inclusive, a Optimum DE, e aqui a gente deu bastante foco nesse trabalho, que foi a Cortex Family, que é atualmente uma das mais utilizadas em praticamente todas as aplicações que possibilita a ARM. Agora já nesse slide, a gente vê as diferentes nomenclaturas que existem para eles, né? E dá até para ver que cada letra foi pensada para representar a diferença de cada processador, né?
Então, por exemplo, aí, ó, temos na letra F. O diferencial dela foi poder fazer ponto flutuante, né? E, por exemplo, na D, é um debugger. Na T, thumb. Então, eles vão escolhendo isso com base no diferencial entre cada processador, né? Nas diferentes versões. Então temos aqui um exemplo de ARM, que é o ARM 7 TDMI. Se você pegar ali como o slide, como o Leonardo explicou, a nomenclatura, ele tem um TDMI, que é um Thumb Debugger Multiplier Embedded ICE. Então, no caso, ele aceita uma instrução thumb, por exemplo, e ele possui o debugger. Agora um pouco sobre os modos de operações. Só um detalhe que nem sempre todos os chips vão ter todos os modos de operações. Alguns podem não ter um ou outro. Os modos de operações no caso, são 7. Eu acho que o mais utilizado, o principal, que é o user, que ele é um modo de execução normal do programa, tem acesso a todos os registradores e tudo mais. Tem o FIQ, que suporta a transferência de dados com a alta velocidade, o RQ, usado para manipulação de General Purpose Interrupt, o Supervisor, que é um modo de seguro para operar o sistema, que é também bastante utilizado este. O Abort, que implementa a memória virtual ou proteção da memória, o Undefined, que suporta a emulação de software de coprocessadores no hardware, e o System, que executa as tarefas privilegiadas dos sistemas, tendo acesso a alguns registradores a mais, inclusive. Agora vamos falar, como que eu tinha dito antes, sobre o ARM possui aceitar dois tipos de instruções, que são ARM e Thumb. Quando você define que você vai usar essa instrução, você muda um bit no CPSR, que quando você altera ele para 0, você está utilizando ele como ARM, e quando você altera ele para 1, você está usando ele como Thumb. Na instrução ARM, o tamanho da instrução é de 32 bits e a instrução de core sempre tem 58, então são 58 instruções de core. Execuções condicionais são a maioria delas, e as instruções de processador de dados, ela acessa o barrel shifter e a ULA ao mesmo tempo. O PSR escreve em modo privilegiado, utilizando a instrução ARM, e ela usa, no caso, 15 registradores General Purpose mais o Program Counter. E agora na arquitetura Thumb, né, caso você acionando o bit CPSR para 1, a gente vai ter um tamanho de instrução total de 16 bits e com 30 instruções de core. E também vale ressaltar, né, que a execução condicional é apenas na instrução de branch. E também que ele separa, né, as instruções de ULA do barrel shift. E também o acesso não é direto nesses registradores, né? E daí tem um total de 8 registradores para GPIO, né? Um PC e 7 para High Registers. Aqui é um exemplo de uma instrução, da diferença entre a instrução ARM e Thumb, que você, no caso, ali você vai adicionar R1 e R2 e vai armazenar no R0. Pode ver que na instrução ARM ela vai ter realmente 32 bits na instrução, enquanto a Thumb vai ter metade dela. E ambas vão fazer exatamente a mesma coisa, que vão adicionar o R1 e R2 e o resultado vai armazenar no R0. E agora, depois de falar sobre coisas mais específicas, né, dessa arquitetura, agora a gente vai focar um pouco na família Cortex, né? Já que é uma das famílias mais usadas atualmente. E dentro dela tem 3 categorias: Cortex A, Cortex R e o Cortex M, né? Que, por coincidência ou não, né, a soma delas vira ARM, né? Também vale a pena ressaltar que cada família dentro dessa core, cada subfamília dentro da Cortex, ela é específica para um tipo de uso, né?
Então vamos lá. Então a Cortex-A é uma família que, no caso, o A significa application. É, ela teve início com o Cortex-A5, que, que eu utilizando ainda 82 bits, e a gente teve uma evolução nessa família que ela teve uma instrução, começou a ter instrução de 64 bits, os chips em 64 bits no caso, que começou em 2012 e começou com o Cortex A53. A aplicação dessa arquitetura, dessa família, é bem ampla, porque você consegue ter desde objetos que têm um sistema operacionais, como uma Smart TV, um celular, enfim, até questões no ramo de robótica mesmo, de inteligência artificial e tudo mais. Já dentro da família R, que teve início com a Cortex R4, ela foi anunciada em 2011, né? E essa letra R no seu nome se dá ao termo de real time, ou seja, tempo real, já que ela é muito específica para aplicações em que não pode, principalmente, haver falha, né? Por causa que trabalha com aplicações mais críticas, né? Então ela tem um bom desempenho para uso intenso. Alguns exemplos, né, que a gente pode citar é dispositivos médicos e tanto sensores de aviões e como sistemas autônomos, né? Até um bem conhecido hoje em dia é o Tesla, que está desenvolvendo carro autônomo, né? Eles acabam precisando de chips com esse tipo de uso, né? Para uso intenso também. E dentro da Cortex-R, né, a gente pode dividir em 5 subcategorias. A R4, R5, R7 e R8, né? E todas elas usam a arquitetura V7R. E aí na foto, né, a gente colocou um exemplo da Cortex R7. Ela é 32 bits e composto por 2 cores. E também temos da família Cortex-M, que o M vem de microcontroller, que hoje em dia que é o foco dessa família, né, que são justamente sistemas embarcados. Além da sua fácil utilização, junto com um consumo muito baixo de energia e o tamanho dele ser bem pequeno, e fora isso, os preços deles são relativamente bem baixos. Ele consegue ser utilizado por bilhões de dispositivos, segundo a ARM, que tem licenciamento para mais de 350 parceiros, desse entram Texas, Nvidia, entre outros. E a aplicação dela você pode ser muito ampla, porque pode ser desde um simples micro-ondas até uma automação inteira de uma fábrica, por exemplo, devido ao grande poder desses chips. A gente colocou como exemplo o último, que começa a ter um Cortex desde o M0 até o M7. Eu coloquei ele como exemplo o M7, que é a última versão dele no caso, e utiliza justamente a arquitetura V7. Vou dar um pause.